Fala turma, sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. Eu achei que na minha cabeça ia ficar melhor essa frase, eu achei que ela ia ficar mais engraçada, mais gostosa de ouvir, mas quando eu falei, não saiu do jeito que eu queria que ela saísse, saiu meio errado, então eu vou fingir que eu não falei essa frase e vamos começar de novo. Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. Eu sei que eu estou há algum tempo sumido, mas incrivelmente, mesmo assim, o meu canal continua crescendo, bicho. E não é como se estivesse crescendo um monte, mas o último vídeo que eu postei eu tinha acho que uns 105, 106 inscritos. E agora eu tenho 110, então meio que ganhei uns 5 inscritos sem precisar fazer nada. O que é incrível, porque eu achei que o algoritmo do YouTube ia começar a sacanear o meu canal e fazer eu perder inscritos e não ganhar, mas provavelmente ele não está fazendo isso porque eu sou minúsculo, eu tenho menos de, sei lá, 1.000 inscritos e provavelmente para os padrões do YouTube isso é uma piada. Hoje qualquer pessoa no Instagram tem 1.000 seguidores, 2.000 seguidores sem precisar fazer absolutamente nada. Que loucura, né, cara? No meu Instagram, onde eu só tenho meu perfil normal, só posto coisas irrelevantes, eu tenho 200, 300 seguidores. E no meu canal, que é onde eu tento ser a melhor versão de mim mesmo, ser mais criativo, mais inovador, mais autêntico, eu não tenho nada de. Quer dizer, nada. Eu tenho, mas se comparado a outras redes é pouco, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Mas. Eu sei lá também. No Instagram as pessoas seguem de volta também porque é, sim, elas só seguem por seguir. No YouTube as pessoas quando elas seguem de volta, elas seguem por algum motivo em específico e não só por seguir. Então, o que eu tô falando? É que tinha uma luzinha piscando aqui no rádio, e daí, enquanto eu tava falando, tinha esse negócio incomodando. E ela parou de pescar, e isso me incomodou mais ainda, e isso embaralhou todos os meus pensamentos, e eu comecei a falar no automático, eu esqueci completamente o que eu estava falando. Mas basicamente, no Instagram as pessoas seguem por seguir, e no YouTube as pessoas seguem por um propósito. E eu acho que é por isso que no começo é mais fácil conseguir seguidores no Instagram do que no YouTube, mas que papo merda, não é disso que eu quero falar. Isso daqui é só introdução, porque todo podcast feito no improviso, ele sempre começa ruim, e talvez, com muita sorte, ele vai melhorando ao longo do tempo. E como não tem nenhum assunto específico, os podcasts que eu faço são no maior estilo freestyle mesmo. Então acho que até engatar demora uns 10 minutos. Mas o que aconteceu nesse tempo? Aconteceu que eu continuo me fudendo com o Bitcoin. Ele resolveu cair enormemente. Eu estou tentando estudar que nem um desgraçado para um concurso. Eu resolvi virar o concurseiro. Eu já era concurseiro, só que antes eu percebi que eu não levava isso a sério. E agora que eu resolvi levar isso a sério, eu percebi que é foda e é estressante. Mas eu percebi que o mais estressante é o aspecto emocional mesmo. A verdade é que eu me meti num buraco enorme. A verdade é que eu errei nesse negócio de começar a estudar para o concurso, porque eu fiz isso de uma forma muito impulsiva. E ao invés de eu realmente começar a estudar, eu achava que estava estudando, mas eu estava brincando de estudar em 2020 e 2021 inteiro. E só como eu estava trabalhando e era um emprego muito tranquilo, ele não me impelia a querer estudar com afinco, de fato. Então no começo eu até estudava bastante, mas sem nenhum método e sem progredir nos meus estudos. E achava que era aquilo. E daí quando começou aquela crise dos concursos, eu meio que fui desanimando sem perceber. E quando o Bitcoin ele começou a subir e eu detupliquei o meu patrimônio na época,
Aí o meu ego foi nas alturas e quando o seu ego tá alto, você vira um merda. Você não... Quando você acha que já é bom, você não se motiva a querer ser melhor. Quer dizer, se você tem ambição, você se motiva, mas o que que acontecia? Eu tinha ganhado muito dinheiro em muito pouco tempo, para os meus padrões, e então a minha ambição ela estava muito saciada, pelo menos a curto prazo ela estava muito saciada, e isso fez com que a minha ambição ela baixa não me motivava. Eu estava em um emprego confortável, onde eu não precisava fazer muita coisa, então eu não tinha uma inspiração positiva para ir atrás disso e eu não tinha uma inspiração negativa. Eu estava confortável, eu estava triste nessa época, eu estava desanimado, mas eu estava confortável. Então eu não corri atrás de melhorar a minha vida, porque ela estava morna, ela estava boa, mas ela não estava ótima. E eu fiquei nisso e eu percebi que por mais que eu tivesse evoluído muito financeiramente, eu tinha estagnado emocionalmente, psicologicamente. E agora que financeiramente eu tô desevoluindo, vamos dizer assim, eu tô regredindo, porque o meu patrimônio ele despencou junto com o Bitcoin e eu tive que fazer decisões e vender e comprar e aceitar que eu errei e aceitar que agora eu vou ter que recomeçar porque eu errei. Não que eu não vá me arriscar ainda nas criptos, mas agora de uma forma mais madura e consciente. Eu acho que foi bom eu ter passado por uma bolha jovem, porque agora eu tenho a teoria e a prática, porque eu já sabia que ia ser uma bolha. Eu sabia que ia ser mais ou menos o que aconteceu em 2017. Só que eu arrogantemente tinha a teoria e acreditava, tem o fundo e tem o topo. Obviamente, como todo jovem arrogante, eu vou comprar no fundo, eu vou vender no topo, eu vou ficar rico. Porque é assim que você pensa quando você é jovem. Você pensa de uma forma reducionista e idiota, porque você é jovem e arrogante. E foi isso que eu fiz. Eu comprei perto do fundo e ali já começou a merda, porque deu o covidão e ele caiu mais. E daí, em vez de eu comprar mais, eu esperei subir um pouco para então começar a comprar. Ali eu já vi que ali o mercado ele deu a primeira rasteira em mim, mas como eu ainda era muito inexperiente, eu ignorei e eu não tinha caído, né? Eu só tinha deixado de ganhar um pouco de dinheiro, mas não muito. E daí ele começou a subir e então o meu ego subiu junto. E quando você está com o ego lá em cima, você abaixa a guarda e não faz o que tem que fazer. Então eu estava numa posição confortável, acomodada e sem perceber eu me deixei ser possuído pela minha própria ganância e eu deixei a minha ambição virar ganância. E isso foi um problema, porque daí eu demorei para aceitar que a bolha já tinha estourado. Eu achava que eu ia ser o cara que ia perceber isso logo e eu não percebi. E se tiver outra bolha em 2024, outra bull run, que eles chamam, vamos ver se dessa vez eu consigo ser mais experiente e tomar as decisões melhores. Só que eu não sei nem se vai ter mais uma próxima bolha, porque para quem não acompanha o universo cripto, o Bitcoin ele tem fases, né? Ele tem uma fase de mania extrema, onde ele sobe, tipo, ele deduplica de valor. Então, se você põe R$ 500, esses R$ 500 podem virar 10 mil.
se você pegar o momento certo dessa fase de mania. Só que depois ele tem uma fase de depressão, onde ele não cai tanto quanto nas primeiras vezes, mas ele cai. Só que acontece que cada bolha, ela anda multiplicando menos. Cada bolha anda multiplicando menos e... Tipo, por exemplo, em 2011 multiplicou, sei lá, mil vezes. Em 2013, 14 multiplicou umas 500. Em 2017 multiplicou umas 20 vezes. Em 2013 foi mais 100, não foi 500. Já estou exagerando. E agora multiplicou tipo umas 15 vezes. Então nada garante que na próxima ele não multiplique só tipo umas 6, 7 vezes. E a oportunidade disso realmente dar uma quantidade de dinheiro que permita uma pessoa pobre, né, um Zé Ruela qualquer, ficar rico. Com o Bitcoin, provavelmente essa oportunidade já passou. Eu acho que a última oportunidade foi em 2017. O meu erro foi achar que em 2020 ia dar essa oportunidade e já não era para tanto, pelo menos não no meu contexto. Eu acho que se alguém que tivesse uns 100 mil para investir já ia ter uma quantidade, já ia ter a oportunidade de ficar rico. Mas, bem da verdade, eu vivi o ciclo inteiro. Eu achei que eu ia ser o cara esperto que ia comprar no fundo e vender no topo. Eu não fui aquele cara que é extremamente burro e ignorante. Não burro, mas eu não fui aquele extremo inexperiente que entrou no mercado na fase da mania, perto do topo e saiu no fundo, ou seja, comprou no topo e vendeu no fundo e só saiu no prejuízo. Mas eu também não fui aquele cara sagaz que conseguiu comprar no fundo e vender no topo. Eu fui o cara intermediário, o cara medíocre. Eu comprei, eu vi valorizar muito, eu vi desvalorizar, eu ainda estou com 100% de lucro, ou seja, eu ainda estou com o meu patrimônio duplicado do que era para ser o original. Mas, apesar disso, eu perdi a chance de ter muito mais dinheiro. Eu perdi a chance de ter feito aí uns 800%, 1000% e estou apenas com 100%. Só que acontece que o patrimônio permanece o mesmo, mas a idade vai avançando. Então, quando você tem 22, 23 anos e tem 18, 20 mil guardados, você é foda. Quando você tem 25, 26 anos e você tem 18 mil, já meio que foda-se, meio que já não é uma grande coisa. Se você tem 27, 28 anos e você tem 18, 19 mil guardados, meio que foda-se mesmo, entendeu? Conforme a sua idade vai avançando, se o seu patrimônio não evolui junto, meio que foda-se você ter aquilo, sabe? Deixa de ser uma coisa extraordinária, porque as pessoas vão passando na sua frente. Então, não dá pro cara ficar esperando e se dando ao luxo de esperar a próxima supervalorização ou caçar a próxima moeda mágica, porque isso é um dos sintomas da imaturidade, que é o cara ser ambicioso, mas ser ambicioso de uma forma inconsequente. Mas é bom também, porque eu fui na hora certa, então eu vivi um ciclo inteiro. Eu aprendi provavelmente nesses 2 anos de loucura e economia indo pro caralho e viver a euforia e depois a depressão, não só técnica do mercado, mas emocional também. Eu acho que talvez isso tenha, talvez não, né? Talvez eu só esteja sendo arrogante, extremamente arrogante, mas talvez, só talvez, isso tenha valido até mais do que uma faculdade de economia, por exemplo. Se o cara que fez essa faculdade nunca investiu no mercado extremamente volátil, talvez passar pelo processo de uma bolha tenha sido um amadurecimento financeiro muito grande que tenha valido o investimento até se eu tivesse perdido dinheiro. Então,
por mais que o meu patrimônio não tenha evoluído tanto quanto eu ache que ele quisesse que ele tivesse evoluído, pelo menos vamos dizer que a minha maturidade financeira, o meu coeficiente financeiro, vamos colocar, eu gostei desse termo, coeficiente financeiro, o meu coeficiente financeiro, o meu psicológico financeiro, a minha maturidade financeira, sem sombra de dúvidas, aumentou nesse tempo. E, e é isso. Eu acho que eu tinha muita coisa para falar, mas eu vou ver se eu vou voltar a postar com mais frequência. Então, ao invés de eu fazer um podcast enorme, talvez seja melhor eu ir dividindo ele em podcasts menores e cada um deles falando de um determinado assunto. E é isso. Eu acho que só pra... pensando bem, não. Talvez no próximo podcast. Eu não gosto de prometer nada porque às vezes eu dou uns hiatos de 2, 3 meses. Eu vou ver se eu faço isso não acontecer dessa vez. Mas eu vou ver se no próximo podcast eu falo sobre a minha experiência para estudar para concurso. E é isso aí. E talvez faça mais algumas reflexões sobre vocação também e sobre a vida. Mas é isso. Fui.